Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Quinto e último vídeo da nossa semana especial de Halloween e falaremos de terror psicológico. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, me sigam no Instagram, com 4 filmes desse subgênero para vocês votarem em qual vocês gostariam que eu trouxesse. O mais votado foi Cisne Negro, Black Swan. Então antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação. Ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. Bom, diferente de filmes de monstros sobrenaturais, em que o terror é causado através do medo ou repulsa a sangue, criaturas, fantasmas e por aí vai, o terror psicológico trabalha mais com a vulnerabilidade da mente humana, transtornos, fobias, ansiedades e tudo mais. Por isso, no geral, ele não é considerado um terror muito tradicional. Ele não vai te dar sustos. Ele vai te deixar incomodado. O que acontece muito é que obras desse subgênero se mesclam com outros gêneros, como drama e suspense principalmente. Alguns filmes com essa temática são A Pele que Habita, O Sacrifício do Cervo Sagrado, A Bruxa, Midsommar e entre outros. Mas vocês escolheram Cisne Negro, então vamos a ele. A história começa com um sonho da personagem Nina. Ela é uma bailarina clássica da companhia de balé da cidade de Nova York e sonhou que estava interpretando o Lago dos Cisnes. Para sua não tão surpresa, a nova temporada de espetáculos iniciará com o próprio Lago dos Cisnes. Para isso, o diretor Thomas Leroy selecionou durante uma aula algumas solistas que ele gostaria que fizessem a audição para então pegar o papel principal de Rainha dos Cisnes. Nina foi uma das escolhidas e sua técnica excelente se encaixa perfeitamente ao Cisne Branco. Porém, a Rainha dos Cisnes precisa interpretar os 2 papéis, incluindo o Cisne Negro com toda a sua imponência e sensualidade. Por conta de toda a delicadeza e fragilidade da Nina, não numa questão técnica, mas de pessoa mesmo, o Thomas não sabe se ela conseguiria mesmo esse papel. Não preciso nem comentar o quanto ela ficou frustrada, né? He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Bom, eu dancei por anos balé clássico, então algumas das coisas que acontecem no filme me são palpáveis. Para contextualizar, O Lago dos Cisnes é um balé de 1877, composto por Tchaikovsky, que conta a história de uma princesa presa no corpo de um cisne, cujo feitiço só pode ser quebrado a partir do amor verdadeiro de alguém. De alguém não, né? Do boy. No entanto, o Cisne Negro, que é a sua irmã gêmea, engana o príncipe que teria se apaixonado pela princesa. E aí tá feito o estrago. Enfim, no balé, a bailarina principal faz os 2 papéis. O Cisne Negro de 2010, dirigido por Darren Aronofsky, usa essa história para dar vida à obsessão humana pela perfeição. Hoje, reassistindo a obra, depois de ver o longa Mãe, do mesmo diretor, a gente nota várias semelhanças. Desde a câmera instável, com ângulos fechados que parece perseguir a personagem, a protagonista submissa que fala baixo e não consegue se impor, principalmente perante a figura masculina que ela idolatra. No entanto, aqui nós chegamos praticamente no limite de Nina. E pegando o gancho, que interpretação maravilhosa da Natalie Portman. A atriz fez muitas aulas de clássico e perdeu cerca de 10 quilos para viver a bailarina obcecada. A gente vê que teve pesquisa e ótimos dublês, como a bailarina Sarah Lane, que faz a Nina. Inclusive, teve algumas tretas a respeito de o quanto Natalie Portman teria de fato dançado no filme, que Sarah ficou bem chateada por não ter sido reconhecida o tanto que ela esperava. Tá, Morena, e o terror? Ele tá em todo o filme. É difícil separar as cenas de alucinação das que estão realmente acontecendo. A obsessão de Nina pela perfeição, somada ao abuso sofrido pelo diretor, pela mãe, pelas colegas, levam ela a um estado deplorável. Sério, ela sofre opressões o tempo todo, até no trem quando tá voltando pra casa. Aqui nada é nítido o suficiente, por mais que o filme não seja difícil de entender. Se você é uma pessoa que gosta de explicações de tudo o tempo todo, talvez fique um pouco frustrado. Os figurinos são belíssimos, assim como as cenas de dança. Aliás, como eu comentei em Suspiria, dá pra ver que teve muita pesquisa em relação à dança. As partes de alucinação se mesclam muito bem com a realidade e a trilha sonora é um show à parte. Uma adaptação da de Tchaikovsky, feita por Clint Mansell, que acompanha todas as cenas e preenche a atmosfera. A música principal e original já é emocionante, mas mesclando com o filme ficou excelente. O ritmo da narrativa é moderado,
narrado com uma crescente constante que também ajuda o público a emergir mais na história. Cisne Negro é sim um filme de terror com drama, com uma história envolvente, personagens complexos, figurino e trilha sonora impecáveis, uma atmosfera densa e sombria, o tornando praticamente perfeito. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Se você não assistiu o filme, pausa o vídeo, vai lá, assiste e volta aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. A Nina fica muito frustrada por não ter provavelmente passado na audição e vai tentar forçar a barra com o diretor pedindo o papel. Acontece que ela não é essa pessoa, ela é doce, frágil, gentil e o diretor sabe disso. Ele, por sua vez, é prepotente, abusador, usa do poder dele e quando ela tá indo embora, beija ela à força. Pra se soltar, a Nina morde a boca dele e sai. Isso faz com que ele, vejam só, dê o papel a ela, porque viu ali que ela tem forças pra ser um cisne negro. E é bem emocionante a reação dela quando ela descobre que ganhou o papel. Nina agora irá dividir o camarim com a primeira bailarina da companhia que está se afastando ou sendo afastada, interpretada pela brilhante Winona Ryder. E essa é uma outra questão. Bailarines clássicas, principalmente, têm data de validade. A idade é um problema muito sério e o filme também traz isso. Já nesse momento no camarim, a Nina furta algumas coisas, alguns objetos da Beth, que é essa primeira bailarina. E aí a gente vê que tem alguma coisa meio estranha com ela. Bom, os ensaios começam e aí é só ladeira abaixo. É pressão em cima de opressão, com o diretor abusando psicológica e fisicamente dela o tempo todo. Para ajudar, a companhia tem uma nova bailarina, a Lily, que é basicamente o oposto de Nina. Rebelde, descontraída, leve. E a grande verdade é que o filme maquia muito bem e com as alucinações todas a gente não sabe a real intenção da Lily. O ápice das duas juntas é quando ela arrasta a Nina pra sair à noite, jantar, depois vão pra uma balada, faz a Nina tomar uns negocinho e ela fica muito doida. As duas vão pra casa e a mãe da Nina tá lá, furiosa. Outra figura que transita entre a mãe superprotetora e a mulher frustrada com uma gravidez inesperada. Rola comentadíssima, né? Rolou um alvoroço por causa dessa cena da Nina e da Lily se beijando e tudo mais lá no quarto. E lembrando que a Nina constantemente se vê no corpo da Lily. Na verdade, nessas alturas, ela já vê o próprio rosto em várias outras pessoas, o que faz uma alusão, pra mim pelo menos, ao cisne negro querendo sair. Além disso, Nina tem machucados nas costas que ficam cada vez maiores, marcas de arranhões feitos por ela mesma, segundo a mãe. Tá, no dia seguinte à noite com a Lily, ela acorda super atrasada e quando chega no teatro, a bonita tá lá ensaiando o papel dela. Lily explica que o Thomas apenas pediu para que ela marcasse, né, para não atrasar mais ainda o ensaio, e a Nina questiona ela por que ela saiu de manhã e não acordou. Acontece que a Lily nunca dormiu lá. Certo, ela tá surtada real, mas tudo piora quando a outra, a Lily, é nomeada substituta dela caso algo aconteça. Ah, eu não comentei. A Beth, a bailarina que tá sendo afastada, sofre um acidente e é atropelada, tem as pernas quebradas. Inclusive, eles se questionam se ela não fez isso de propósito e tal, inconformada com o afastamento e tudo mais. Nina tá tão transtornada que ela vai até o hospital e leva as coisas que ela pegou da Beth pedindo desculpas. Então a Beth acorda, pega a lixa de unha que a Nina devolveu e começa a furar o próprio rosto. Acontece que a Nina tá enxergando tudo dela na Beth e fica incógnita se era Beth, se era a Nina, se a Nina machucou a Beth, não dá pra entender. Eu, particularmente, acho que ela machucou a Beth mesmo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Ela volta pra casa completamente transtornada, agora com os olhos vermelhos, e nós temos a transformação. E, gente, por favor, é uma metáfora, tá? Ela não tá se transformando de verdade fisicamente num cisne.
Bom, no dia seguinte, que é o dia do espetáculo, a mãe se trancou com ela dentro do quarto e avisou a companhia que ela estava doente e não ia dançar. Pensa o ranço que ela ficou, joga a mãe longe, abre a porta e sai. Ela chega no teatro pleníssima, se senta no camarim e começa a se maquiar. Nesse momento a gente vê o quanto ela mudou já. Primeiro ato, belíssima como cisne branco, porém ela começa a enxergar o rosto dela nas outras bailarinas, se desconcentra e cai dos braços do partner dela. Fiasco, o diretor fica louco e ela volta pro camarim. Quem tá lá esperando por ela? A Lily, já figurinada de cisne negro. As duas começam a brigar, se tapear, quebra o espelho, a Nina pega e enfia na barriga dela. Em meio ao desespero, não saber muito bem o que fazer, ela só arrasta o corpo da guria pra dentro do banheiro e volta a se maquiar. Próximo ato, o cisne negro vem e é espetacular. Aqui o jogo de câmera, luz, sombra, a atriz, sério, é incrível. Ela termina sendo ovacionada, aplaudida de pé, aquela não é mais a Nina. Ela retorna ao camarim enquanto tá se arrumando novamente pro cisne branco, pro último ato. Alguém bate na porta. Quem é? A Lily, dando os parabéns. Nina surta porque o corpo da guria tava no banheiro e na real não tem corpo nenhum. E o espelho que ela cravou na Lily foi nela. Último ato, toda a doçura e beleza do cisne branco retornam e ele se mata tal qual como propõe a obra. Nesse momento final, todos se dão conta de que a Nina tá gravemente ferida, estão lá chamando, a ambulância e tudo mais. E ela tá lá plena, porque afinal de contas ela foi perfeita. A gente não sabe, quer dizer, a gente imagina, mas não tem certeza, porque não tem essa explicação, né? Que ela morre, a gente não sabe o que aconteceu com a Beth, se ela machucou a Beth, se a Lily tá bem mesmo, ou se tá morta, ou se o quê. Eu gosto muito de Cisne Negro, me emociona em vários momentos. Gente, a trilha, sério, é uma coisa assim que eu nem sei explicar. E eu curto muito essa coisa de não saber o que é real e o que não é. Enfim. E vocês? Conseguem entender a Nina? Deixem aí nos comentários. Me sigam lá no Instagram, @morenadosanjos, igual pra Twitter. Muito obrigada, gente, por terem acompanhado essa semana, que foi meio turbulenta. Não consegui fazer exatamente nos dias que eu queria. Mas no final das contas, deu certo. Muito obrigada mesmo, é realmente importantíssimo pra mim. Até a próxima.